essa proteção, inspiração do mundo espiritual superior, invocar que a energia de Jesus se expanda para todos nós, para os nossos mentores, orientadores, todas as entidades vinculadas à Casa Lucas de Assis, a cada amigo espiritual nosso, a cada espírito afeto a cada um que esteja em nosso lar, na nossa proximidade, que nos inspire e que eles, quem sabe, possam também experimentar em alguns momentos de reflexão, de pensar sobre as situações que são abordadas aqui, inerentes sempre ao Evangelho de Jesus, sempre com a interpretação consoladora do Evangelho que Jesus nos ensinou. Por todas essas situações, por todas essas invocações necessárias, levamos sempre o nosso pensamento ao alto e fazendo as rogativas necessárias ao plano superior, que proteja o nosso lar, que proteja sempre esse grupo vinculado à Casa Lucas de Assis, que possamos levar essa nossa trajetória nessa encarnação, cada vez agregando mais conhecimento, compreensão do fenômeno da vida, para melhor compreendermos as vicissitudes que nos rodeiam, as situações que norteiam tanto a nossa comunidade, os nossos laços familiares, as relações sociais, todas essas situações da civilização humana, abordando uma série de questionamentos quanto à cultura dos povos, contra esses conflitos, as incompreensões humanas. A tudo isso, sempre a nossa gratidão, que é a grande ferramenta que nos dá o Evangelho de melhor compreender todas essas coisas. Que assim seja. Nós estamos então abordando, pessoal, o livro Entre a Terra e o Céu. Hoje nós vamos para o capítulo 16. Esse capítulo que vai tratar de novas experiências, mas eles vão sempre se encadeando, né? A gente viu que as situações que a gente viu em todos esses capítulos anteriores são os personagens que eles vão se repetindo com outra personalidade em outra encarnação. A gente viu, e vai ser muito interessante agora os próximos dois capítulos, que eles vão nos dar, vai linkar uma série de situações que a gente viu e até abordou aqui e de melhor compreendeu, e aí sempre, aí acho isso que é a coisa mais bonita, quando a gente traz para a nossa vida e vê às vezes um reflexo de situações que a gente vivencia e que nesses paralelos a gente pode melhor compreender a situação nossa diversa, alguns obstáculos, as incompreensões nossas de algumas convivências e assim sucessivamente, né? Então, nós vimos no capítulo anterior, que até aparece o personagem agora do enfermeiro Mário Silva, que é a reencarnação daquele Esteves que foi também enfermeiro na época da Guerra do Paraguai, que havia sido assassinado, né, por envenenamento pelo Leonardo, que era o seu colega também enfermeiro. Leonardo planejou, né, o envenenamento e praticou esse homicídio contra o seu colega na época Esteves, porque ele havia seduzido a sua mulher, a Lola Ibarruri, né? E que esse personagem que hoje volta, quer dizer, a gente vê já nesses capítulos anteriores, que é a Antonina. Tá? A Antonina, então, havia sido a mulher do atual avô dela. Quer dizer, então ela veio como neta daquele ao qual ela já foi casada lá. A gente vê também essas relações familiares nossas, que a gente vai ver assim, o que nós somos se a gente olhar para trás? Não temos que estar sabendo, mas provavelmente as nossas ligações elas se dão dessa forma. Nós, quem sabe lá, possamos vir nossos netos ou nossos bisnetos, isso acontece muito, né? Sobrinho neto, né? Adiante, a terceira geração vai dar espaço para o nosso retorno. E hoje, provavelmente, nós temos vínculos, bota aí 2 gerações para trás, temos vínculos com essas reencarnações anteriores. Por que se dá isso? Porque não tem como o processo, que a reencarnação é para evoluir. A gente evolui
reparando erros e revivendo situações para limpar do nosso psiquismo, quando os orientais chamam de karma, esse somatório psíquico dos nossos erros, eles têm que limpar o nosso campo mental. E a gente só limpa isso revivendo situações semelhantes, com os espíritos envolvidos com aquela trama de passado. Tanto no lado positivo, que nos estimula a levar adiante, que são aquelas simpatias, aquele, aquele filho, aquela mulher, o esposo, a esposa, a irmã, aqueles que a gente tem muito afeto, muita vontade de querer bem, aquele amor mais assim, mais verdadeiro, porque isso a gente não tem esse sentimento, a gente está longe de ter esse sentimento pleno com todas as pessoas. E essas coisas intrincadas nas nossas relações afetivas, elas se dão por simpatia, como são essas proximidades de passado, que são benéficas e positivas, como as antipatias, que são essas tramas que nos levam, essas, essas reações que a gente vê aquela coisa, o Leonardo com a Antonina, tá, foi esposa, acha que a Antonina, acha não, ela traiu, e traiu com um amigo dele, e ele guardou a traição e foi lá e se vingou, matou o Esteves. O Esteves agora retorna, mesmo no campo, olha, você assim, o que é o nosso campo, o que nós sabemos fazer, nós seguimos no mundo espiritual com essas vocações. Olha, tem algumas alterações, né? Vai para um campo, vai para outro. Na área da saúde, enfermeiro voltou novamente com a inclinação de ser enfermeiro na área de saúde. Ele retorna, né, e se defronta com uma situação adversa que ele vai ter nos relacionamentos dele, e vai ficar claro neste capítulo com o próximo o porquê que ele enfrenta essa dificuldade no relacionamento. A gente vai ver, é muito curioso isso, vai ser uma história até muito bonita. E aí o próprio Amaro, aquele Amaro que nós já vimos, né, que é o pai daquele Júlio, aquele Júlio que foi o rapaz que se afogou, e quem se afogou pela negligência da Zulmira naquela praia no Rio de Janeiro, ela até deixou que ele fosse para dentro da água mais adiante e se afogou. E ela tinha um ciúmes do Júlio pela relação com o Amaro, que era o seu esposo, né? Que o Amaro já em segunda núpcias, né? Porque ele ficou viúvo da Odila, que eu lembro da Odila, que é a obsessora da Zulmira, vimos que ela atua nesta encarnação contra a Zulmira, principalmente durante a noite. E o Amaro, ele tem, nós vamos ver nesse capítulo no próximo, ligações de passado, e esse Júlio não fica isolado da situação. A gente viu que ele, na última encarnação, cometeu suicídio, e vamos ver que esse suicídio foi em consequência de abandono afetivo. E de quem o abandonou, a gente vai ver também, que é uma história bonita, que vai ver a coisa intrincada em que fica o Amaro envolvido nisso, com uma outra personagem de passado, o Júlio envolvido também nisso, porque nós vamos ver que o Amaro tinha outra personalidade, era o Armando, que foi colega do Júlio, os dois traíram o Esteves com a primeira, antes do Esteves ter a mulher, a Lola Ibarruri, que era a do Leonardo Pires, ele foi casado. E essa esposa o traiu primeiro com o Júlio e depois com na época, Armando, que era o Amaro hoje. Então, o Júlio, Armando, dois que participaram dessa coisa intrincada e hoje volta a tudo isso. A gente vê assim, estou dizendo isso para adiantar, né, para a gente ficar atento, por isso que a gente fica com os nomes fixados, porque tem que os nomes vão se substituindo, mas o mais bonito de tudo isso é de compreender o karma, essa lei de causa e efeito. Não é do livro, essas coisas estão presentes na nossa vida, se cada um de nós abrir a nossa relação de encarnações pretéritas, e pretérita eu digo assim, logo a anterior, máximo duas para trás, muitas das situações que nós vivenciamos hoje estão atreladas a esse passado recente. Essa é a parte interessante. Mas vamos então
a leitura para a gente ir comentando mais sobre isso. A história é muito bonita porque é a vida, como diz o Emmanuel lá nesse prefácio do livro, é uma narrativa da nossa encarnação, das nossas situações. Não tem nada, são histórias verdadeiras, mas que refletem de uma forma magistral, né, e com síntese, mas leva essa reflexão da nossa vida como ela é e melhor compreender a lei de causa e efeito. Novas experiências. Noite fechada e alta, tornamos ao domicílio do enfermeiro Mário Silva, né? Seguidos de Clarencio, que funcionava, como sempre, junto de nós, por mentor diligente e amigo. Mário Silva, esse enfermeiro, Mário Silva, né, estirado dos lençóis, debalde procurava dormir. Tá? Em vão procurava dormir, né? O sonho da véspera castigava-lhe o pensamento. O sonho é aquele que ele contou para a mãe dele. Aquele sonho que a mãe dele percebeu na fisionomia de, não dormi-se bem, né? Não, tive um sonho terrível, que ele sonhou, que na realidade foi um encontro espiritual chamado por Leonardo Pires lá na casa da Antonina. Então, ele foi em viagem espiritual, acordou com impressões desse sonho e teve a sensação de pesadelo. E ficou pensando muito durante o dia sobre aquele sonho. E a mãe dele, com a pergunta, não teria sonhado com alguma coisa sobre a Zulmira? Zulmira tinha sido noiva dele. E ela desfez o noivado com ele para casar com o Amaro, que era viúvo em segundas núpcias, né? Então, a Zulmira preteriu o Mário Silva, mas não traiu. O Mário Silva, ela disse, não, eu desistiu do noivado e foi casar com o viúvo. Lógico que ela fez a escolha dela, pesou uma série de coisas. A gente vai ver também que a situação também dela, a Zulmira, a relação a Zulmira com a Amaro não é perfeita, né? Inclusive, se agravou muito depois que morreu o filho Júlio, em que a Zulmira deixou na beira da praia e o guri entrasse no mar mais adiante e acabou se afogando. Se ela tivesse sido assim, menos negligente sobre o ponto de ter deixado, talvez teria salvo o guri, mas ela inconscientemente queria que o rapaz, a criança se afogasse, desencarnasse, para fugir do radar dela, por ciúmes do Amaro, que dava muita atenção ao Júlio. Ruminando as impressões da manhã, refletia de si para consigo. Seria realmente Amaro, o rival, quem lhe surgira na forma de um criminoso? Aquele criminoso que ele achava que é o Leonardo Pires, aquele encontro espiritual que ele teve durante a noite, que ele não se lembrava objetivamente, ele se defrontou com uma pessoa que ele sentiu um ódio, um rancor, e tinha vontade até de agredi-lo. E ele olhava para a mulher do lado, que era Antonina, e por ela ele sentia uma determinada pena e uma vontade de estar próximo. Mas na realidade não era um sonho, um encontro espiritual. E ele passou a associar isso baseado no que a mãe dele, no que a mãe dele teria dito, não teria sido coisas da Zumira, não teria sido esse o novo marido da Zumira que, né, que te substituiu naquela tentativa de noivado. Então, todas essas coisas ele ficou martelando durante o dia. Não vamos nos esquecer que ele, durante o dia, então, como enfermeiro, foi lá no hospital, participou de 2 cirurgias e tal. Ele estava com essa coisa na cabeça. Então, ficou martelando todo dia. E de noite, volta para a cama, diz, será que eu vou sonhar de novo? Como é que foi? Que coisa que me impressionou muito. Bom, e aquela mulher chorosa, cabrunhada, a Antonina, seria porventura Zulmira, a companheira de infância, que ainda lhe feria as recordações? Onde o motivo de semelhante reencontro, que ele fez paralelos, não era a mesma pessoa, né? Ele estava simplesmente pegando a situação que ele vivenciou na encarnação atual com a Zulmira e estava transferindo, querendo encaixar aquele sonho. Seria ela isso? Teria eu sonhado com ela? O inconsciente dele querendo encontrar associação, coisa que nós fazemos. Às vezes a gente sonha com coisas e tenta encaixar nos sonhos, assim, será que isso não quer dizer tal coisa? Então tem que procurar muito de forma objetiva isso, e sempre através do sonho ver qual é a mensagem.
Que quer dizer isso? Em geral, a provocação dos sonhos, elas nos levam a um chamamento ao perdão, ao auto-perdão, a compreender situações adversas e tal. Não ficar objetivamente, eu sonhei com isso, que quer dizer que é o fulano, o Beltrano, ou foi minha... Os espíritas já vão dizer, foi porque eu reencarnei com esse, com aquele, eu via esse. Essas associações é campo mental, então tem que cuidar com isso, né? E tá bem claro, assim, fica... Tem, claro, olhar, faz a leitura corrida, nem percebe isso, mas está ali, ele ficou fazendo, querendo fazer associação, de encontrar, por quê? Influenciado pelo que a mãe dele disse, que quem sabe lá o sonho dele não seria uma situação em que ele levasse a pensar na Zubira e tal, que a mãe dele, Minervina, né, é o nome da mãe dele. Então, ele faz essa pergunta: estaria Zulmira em apuros? Ele pensa. E esta, acaso, se recordaria dele? E se as suas conjecturas expressassem a verdade, teria o direito de reaproximar-se? Quer dizer, antes ele estava dizendo, nem quero, nem queria estar morando perto, nem quero vê-la, e não isso, aquela coisa. A gente faz uma negação, mas no fundo tem uma intenção de reencontrar. Não imaginava isso possível. A chaga do bril retalhado ainda lhe sangrava no coração. Não seria justo acudi-la, nem mesmo a pretexto de socorrer. Conhecia-lhe o esposo de relance, o Amaro, mas o suficiente para detestá-lo, ou seja, um ódio gratuito. Né? O que vai detestar o outro que simplesmente se aproximou da Zulmira e ela fez a escolha. Ela era noiva e tudo, mas se interessou pelo Amaro. E não traiu, ela simplesmente fez uma escolha em tempo, né? Não, nem chegou a casar. Desistência de noivado não é crime, né? E não significa, claro, aí tem formas de fazer, né? Mas sendo sincero, olha, queria desfazer o noivado, é isso, aquilo, conheci fulano, estou muito interessado e tal. Bom, aí são situações da nossa vida, mas quem pode menos ter culpa disso é o próprio Amaro. E ele já querendo encontrar um, um, um criminoso que ele vai passar a chamar, transferindo um ódio que ele estava sentindo pelo Leonardo Pires, que esse sim havia subtraído sua vida na última encarnação, mas que também por causas de traição promovidas pelo próprio Esteves, né? Então, eu vejo só coisa intrincada, né? E aí transfere um ódio ao qual ele estava associado a um passado, que ele deu causa também, né? Tá? O Leonardo é um equívoco, né? Uma falta grave, praticar um homicídio contra alguém que traiu ou traiu com a mulher. Bom, tudo bem, né? Sobre esse aspecto. Nesse caso, o encontro causou um outro problema que não existia, que é o ranço dele com o Amaro agora. Isso, mas aí vai ficar mais claro no próximo capítulo, vai ficar mais claro o porquê que isso aconteceu e desvendou uma outra situação. Uma outra E ele- situação, tá? Porque o- ele não tinha essa coisa com o marido da Zulmira, mas agora ele fica achando que era ele lá, que ele era criminoso, né? Uma coisa que não existia antes, E está com a o imagem pensamento dele. do que ele sonhou em pesadelo, ele acha que é um criminoso, e ele está com essa energia transferindo para o Amaro, que ele mesmo diz, olha, eu próprio nem conheci, só de relance, nem conheceu. E aí vai ficar mais claro mais adiante que quando ele dorme, depois ele invoca o espírito do Amaro, e veja o quanto que a gente às vezes acha que não, isso não importa, né? Quando a gente fica com raiva de alguém, um ódio de alguém, quando a gente está contrariado contra alguém, e acha, não, deixa, ele lá e eu aqui, ele lá e eu aqui, firme no pensamento com ódio, isso é uma lei da atração. Nós atraímos psiquicamente os espíritos dessa forma. E mais isso acontece durante a noite, quando a gente se desdobra e facilmente vai. E aí a distância não é problema, né? Às vezes até, claro que no caso ali eles estão mais próximos mesmo do bairro. Então, ainda mesmo
que a mulher outrora querida lhe suplicasse assistência, cabia-lhe ser surdo aos seus rogos, louco que ela voltasse, louco que ela pedisse para abandonar de novo o amado e ficar com ele, e ele, eu não, o orgulho, né? O orgulho, eu não, jamais pegaria de volta essa mulher. Mas estava guardado a mágoa dele da perda, a Zulmira, o sentimento dele por ela ainda bem vivo, né? E tentando transferir aquela coisa do ser humano de querer encontrar culpados, né? A gente quer encontrar culpado das nossas frustrações, das situações que nos levam às vezes a dores e assim por diante. Hipóteses inquietantes e perguntas sem resposta lhe assediavam o cérebro toldado de apreensão e rancor. A antiga aversão pelo rival preponderava, dominando-o. Por que não voltar ao sonho da noite anterior de modo a tentar uma solução? Ou seja, se lembrando daquele sonho e queria voltar àquele sonho. Isso acontece muito, eu já vi várias vezes pessoas, até procuravam no centro espírita, pessoas que conversando sobre sonhos, ou querendo ver a visão espírita. Eu quero voltar para ver o porquê que aconteceu tal coisa em tal sonho. Deve ter uma mensagem, não é mensagem, as pessoas gostam, querem ter a frase pronta, querem ter a gravação tanto do que a pessoa disse e o que quis dizer e de onde veio. Não querem pensar na mensagem, querem pensar objetivamente o que determinado espírito estava querendo dizer. Nós temos essa. Isso eu vejo muita gente relatando sonhos e querendo explicações, e às vezes ficam cavocando na mente. Até às vezes é legítimo ter dúvida e ter curiosidade, mas também pode ser resolvido de outra forma. No momento nosso da oração, né, do repouso pré-noturno, que nós vamos dormir, pedir, se for possível, melhor esclarecimento, melhor compreender tal coisa. Não atrair, ou seja, puxar psiquicamente que volte aquela imagem, ou aquele encontro, ou reencontro, e sim que os nossos amigos espirituais possam nos dar algum esclarecimento. Provavelmente não vai vir de forma objetiva, mas pode ser uma lembrança de um encontro que venha como sonho, que a gente vai ter um sonho que vai despertar para uma nova compreensão sobre aquela sensação de dias anteriores. Isso acontece muitas vezes, não é poucas vezes, muitas vezes, porque se a gente acredita que durante a noite nós somos espíritos fora do corpo físico, nós chegamos ao plano espiritual acompanhados de outros espíritos. Ou vão ser os amigos espirituais, aí pode ser o Clarence, pode ser o André Luiz, pode ser lá o Hilário, ou outros ali dele, pode ser um espírito desses que quer, um vingador, um outro, que vai nos levar a má companhia. Se o nosso propósito for de bondade, de coisa boa, nós vamos receber, não é nem receber a presença, porque os amigos espirituais não nos abandonam, nós vamos enxergar o nosso amigo espiritual, nós vamos perceber e ter essa conversa com eles. Pode ver que, tanto nos outros encontros como esse também, que a gente vai ver no primeiro momento, eles não enxergam o Clarence, não enxergam o André Luiz. Eles se fazem visíveis se for necessário. Mas, se o lado que está ali quer enxergar e quer ter a conversa fraterna, vai enxergar, vai ouvir e muitas vezes vai até gravar boa parte da mensagem que vai ser passada. A figura de Amaro crescia-lhe no campo mental, transferindo aquele Leonardo, aquele criminoso, hoje o criminoso é o Amaro, porque tirou a minha mulher, tirou a Zubida que era para ser minha. Já começa aquela coisa, vai indo crescendo. Vai indo. O surto, né? A pessoa vai indo. Está vendo pessoas em surto, psicóticas, né? Vai indo com uma ideia mental e acontece muitas vezes com drogados, com alcoólatras, com pessoas assim que facilmente se desequilibram, começa no crescente, começa a remoer coisas. Remói, relembra, acusa, e vai criando um campo mental. E daqui a pouquinho, passa um tempo, já estão relatando o que aconteceu e que é isso, que é aquilo, tudo que foi fruto de uma forma pensamento deletéria, né? Se as almas podiam efetivamente reencontrar-se fora do corpo, prosseguia ele divagando.
de certo conseguiria rever o adversário e revidar. Já estava pensando, pô, se eu posso sair do meu corpo, dormir, né? O inconsciente dele. Eu vou chamar esse Amaro e quero ter uma conversa séria com ele. Se for invocado em sonho, era lícito invocar quem quisesse. Ele percebeu, porque ele viu que um dia anterior, sem foi levado aquele pesadelo e reencontro com Leonardo Pires, o espírito dele percebeu, pô, acho que fui atraído uma coisa e eu também posso atrair para outra. Não é objetivo isso, é uma coisa de reação. Chamaria o renegado esposo de Zulmira a explicar-se. Concentraria nele o poder do pensamento. Buscá-lo-ia onde estivesse. Olha só. O ministro Clarencio contemplava, ficava olhando compadecido, né? Valendo-se dos minutos para ensinarmos algo proveitoso, observou para nós. A paixão cega sempre, paixão. Nossa vida mental é a nossa vida verdadeira. Por isso, quando a paixão nos ocupa a fortaleza íntima, nada vemos e nada registramos senão a própria perturbação. Isso que eu estava falando agora, então, campo mental. A nossa vida é o que a gente pensa. Às vezes a gente também, no pensamento, torna o nosso pensamento pelos nossos desejos, as nossas paixões. O que eu desejo com paixão? É aquela coisa, nós vamos criando cenários que é o que a gente quer, não é o que é possível, é o que a gente quer. E vamos perturbando o nosso pensamento de tal forma, e vamos criando uma teia mental que atrai psiquicamente os envolvidos nessa teia mental, não quer dizer todos, né, mas parte desses espíritos envolvidos. E quando a gente dorme, aí o nosso corpo físico que necessita dormir, né, que ele está lá exausto e precisa descansar, facilmente saímos do nosso corpo pensando naquelas coisas que nós, através da paixão desenfreada, através da desorganização mental, saímos do corpo e vamos atrás. E às vezes até a gente não sabe, como espírito, para onde ir durante a noite. Não falta sempre um intruso espiritual, um que se fazendo, entre aspas, amigo. Eu sei que tu deseja, tu queres que eu te leve lá? Sei onde é que está o intruso, sei onde é que está aquele verme, sei onde é que está aquele esse, aquilo. Como tu sabe? Sabe onde é que ele está? Sabe? Posso ir, mas tu vai ter que fazer alguma coisa. Aí vem aquelas trocas. Acordo. Te ajudo, mas tu me ajuda. Tem alguém que tu pode me ajudar, que tu tá aí, coisa, mas como isso e tal? E aí vem com várias as situações. Se chama obsessão simples. Essas interações, todos nós temos isso durante a noite, mais ou menos, né? Às vezes é temporária, só durante um período. Às vezes nós somos chamados a razão pelos nossos amigos espirituais. Ah, sabe, o que que tu vai seguir com esse aí? Que isso? Estou te estranhando, como é que pode? Não, não é nada, ele só vai me levar para tal lugar. Esse é bem que tu quer? Às vezes o próprio espírito, dormindo ainda em desdobramento, se dá conta e recua, não vai nessa. É a força da oração, é a força do psiquismo. Nossa, a gente se dá conta, não, que pá, que loucura mesmo. Não, 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 tô fora. Não vou fazer isso. E aí é obsessão simples, que aí o outro intruso se afasta, ele não vai dizer, tá agora seguindo. Vai perceber que tem algum ali que está em nome do alto agindo. Tá, já te entregaste, tu é fraco mesmo. Segue a tua vida aí e abandona e não tem mais vínculo, não vai ter no outro dia, insistência. Isso se chama obsessão simples, tá? Não tem nada de complexo, de ligação, de passado, de projeto arquitetado. Às vezes tem projetos arquitetados que são mais entranhados, não é assim com uma existência comum que o espírito se afasta. Então, é isso que se transformou o próprio, esse Mário Silva está pensando em todas essas coisas e projetando situações que ele, quem sabe durante a noite, não vai poder resolver isso, chamando o Amaro, invocando o Espírito Amaro. E aí teve essa explicação, né, que nos leva à reflexão de que o poder mental nosso é muito
superou a nossa compreensão humana. Em seguida, aplicou-lhe passes balsamizantes sobre o rapaz, que se virava desajustada no leito, quer dizer, aí passa a exaustão, vai dormir. Mário, qual se houvera sorvido brando anestésico com passe do Clarence, relaxou os nervos e descansou o comboio físico, mas ressurgindo em nosso plano, ou seja, logo que dormiu, se approxou do corpo físico e olhou o mundo espiritual, olhou o seu quarto, começou a extravasar os sentimentos que lhe senhoravam o espírito. Continuou pensando no que ele estava pensando até então, dormindo, logo depois de dormir. Não nos assinalava a presença, ou seja, não enxergava o Clarencio. Continuando, porém, sob a nossa observação, em seus mínimos movimentos, espantadíssimo e tateante vagueou pelos ângulos do quarto no veículo perispirítico, extremamente condensado, ou seja, ele saiu do corpo, olhou, né, foi nos quadrantes do quarto, olhou. Todavia, pouco a pouco, esgazearam-se-lhe os olhos, dando-nos a ideia de quem se detinha em aflitivos quadros íntimos. Aquela sensação de querer achar o amado, vou resolver esse problema. Sentiu solto do corpo e achou propício fazer aquilo, mas tudo por aquela invocação inconsciente da noite anterior. Ele percebeu, pô, me senti atraído a um ambiente que até não gostei, então eu também vou em determinado ambiente que eu quero acerto de contas. Anotando-nos o assombro silencioso, o instrutor socorreu-nos explicando, Clarice está falando agora. Qual acontece ao nosso amigo Leonardo, ele da noite anterior, o novo companheiro padece angustioso complexo de fixação. Embora tenha, no seu caso particular, algo suavizado pelas lutas da carne, que por vezes constituem abençoado entretenimento não consegue diluir a obcecante recordação do inimigo. A mágoa é-lhe inquietante ferida mental. Enquanto se distrai nas tarefas comuns, alheia-se, de alguma sorte, ao tormento oculto que transporta consigo. Mas em se vendo espiritualmente a sós, dá curso ao ódio coagulado, desde muito no coração. Observamos-lhe. Ou seja, então ele estava com a ideia fixa daquela guardada, né? Aquela coisa não falava. Então é a Zulmira, e por que eu perdi a Zulmira? Perdi a Zulmira porque o Amaro me roubou a Zulmira. Essa é a sensação dele. E quem roubou e cometeu um crime, cometeu um erro. E aí aquela coisa começa como um erro, depois é um crime, depois é uma coisa gravíssima e depois tem que morrer. Tem aquela coisa. A vingança vai crescendo. A fixação mental que ele tinha em relação à Zulmira, ela estava guardada com aquele, né? Então, como estava falando, né, Sandra, sobre aquilo despertou nele e aí causou um problema para um terceiro, que é o próprio Amaro. Parece, bom, mas que sonho é esse que acabou prejudicando? Em princípio, sim, mas a consequência vai ser confortadora. E ele vai adiante perceber qual aquela trama? Por que que ele estava com esse sentimento com a Mara? Por que que ele estava com esse sentimento de perda com a Zulmira? Ele vai compreender mais adiante, graças a esse atendimento, a essa aproximação do Clarencio. Tá? Então, o Mário desceu para a rua, fora do corpo, ele saiu do apartamento onde ele mora, a casa dele, desceu para a rua à maneira de louco, inalando o ar refrescante da noite. Forneceu a impressão de quem se revigorava, de súbito, passando a gritar com voz estridente. Amar o ladrão, olha só, já virou ladrão, cara. Amar o ladrão, amar o usurpador, aparece. Se tens dignidade, afronta-me a vingança. Não tremerei. Onde ocultastes a mulher que eu amo? Agora já ama, né? Então antes não queria mais. Responde, responde. Ele responde, estava dizendo, responde, seu canalha, faz isso, faz aquilo.
Silva caminhava semi-ébrio, ou seja, meio já fora de si, né? Como se estivesse alcoolizado, né? Em estado adulterado de consciência. Sem direção, contudo, arremessava palavras ao ar, com veemência e segurança. Ele morava no mesmo bairro dessa Zulmira do Amaro, né? Então, psiquicamente, ele estava andando já praticamente em direção à casa, sem saber onde era. Essas coisas com o espírito, ele é atraído, a força mental, aquela coisa, ele está magneticamente ele estava sendo levado ao encontro do Amaro. Havíamos dobrado esquinas diversas, ou seja, quarteirões, né? Várias quadras. Eis que, quando menos esperávamos, surge alguém ao encontro dele em plena via pública. Copiando o impulso de ferro atraído pelo ímã, ou seja, a energia da atração, o esposo de Zulmira, em seu corpo sutil, também dormindo, ele em espírito foi atraído àquele encontro, correspondia ao chamado estranho do inimigo, desligado parcialmente da carta. E que o parciamento está ligado ao cordão de prata, né, do corpo lá dormindo. Defrontaram-se, a princípio, altivamente. Entretanto, logo após, com as maneiras do homem mais educado, o Amaro parecia ser mais educado, e a gente vai ver também que é uma pessoa que tem um pouco de fé religiosa, de bons princípios, né? Amaro esboçou delicado recuo, revelando-se preocupado em evitar conflitos e aborrecimentos. O enfermeiro, porém, de ânimo rebel, bradou desconcertante: Não te acovardes, bandido, não fujas. Temos contas a ajustar. O ferroviário, ou seja, o Amaro, nessa encarnação, trabalhava como ferroviário, era, né, tinha a prática de trabalhar em ferro fundido e tudo, que também, lá na encarnação anterior, ele trabalhou com ferro, né? Ele trabalhava, não era ferroviário, mas trabalhava, era ferreiro, né? Então, o ferroviário, contudo, afastava-se rápido. O adversário, no entanto, sem arrefecer no ímpeto, seguia-o, inflexível, longe de renunciar ao escuro propósito da agressão. Acompanhávamos ambos quarteirões, quarteirão a quarteirão, até que esbarramos a entrada do abrigo doméstico que já conhecíamos, onde Amaro dispôs-se ao ajuste pacífico, ou seja, atraídos os dois psiquicamente, foram sendo levados ao próprio, na frente da casa do próprio Amaro, onde estava a Zulmira. Demonstrando-se interessado em defender a tranquilidade familiar, o dono da casa estacou a porta, aguardando o provocador. Estava preocupada com quem vai invadir meu lar aqui, está lá a Zulmira, minha família, minha filha Evelina, né, que é a filha dele e tal. Então bradou Silva, Mário Silva, exasperado: É aqui o ninho das serpentes? Perguntando se ali era o ninho das serpentes. Quer dizer, já virou a casa da Zulmira, do Amaro, o ninho das serpentes. Levantando os punhos contra o rival humilde, prosseguiu rixento: Pagar-me-ás muito caro a intromissão, infame enganador. Onde puseste a mulher que era a minha felicidade e minha vida? Quebraste-me os sonhos, aniquilaste-me as ideias. Homem terrível, fizeste de mim, sou apenas máquina de trabalho, sem fé e sem esperança. Eu não sabia de seu amar, desapontado. Nunca tive a intenção de ofender. Ou seja, o Amaro não sabia que ela era noiva, não sabia da vida desse Mário Silva, né? Porque a Zubira até acho que não contou aquela coisa, né? Tá com outros sonhos, outras coisas. Pode ter omitido isso dele. E ele não sabia. E se ele souber, aí ele vai dizer, ele até depois vai dizer que se soubesse até nem teria casado, nem teria feito isso, né? Os princípios desse Amaro parecem ser mais elevados. Maldito, como sabes dissimular? Onde está Zulmira? Devo exterminar-te para restituir-me a independência? E afrontando pela seriedade do outro, o enfermeiro assentou:
Não me reconheces, acaso? Sim, reconheço-te, falou o interlocutor num suspiro. És Mário Silva, pessoa a quem devoto consideração e respeito. Conhecia ele como enfermeiro, né? Com alguma coisa nas redondezas, alguma coisa de hospital, da sociedade ali. Mas não tinha não demonstrou conhecer, nem estava, não participou assim, vou casar com a Zubida, ela tem que desfazer um noivado, então tem que... Ele não passou por essa situação, para nos ficar claro nesse texto. Consideração e respeito, né? Deslavado fingimento, onde a prova de apreço se me arrancaste a noiva, engodando-a com mentirosas promessas, né? Coisa que ele não fez, né? Somente soube de tua velha afeição por ela quando meus compromissos no matrimônio não admitiam qualquer recuo. Aí diz o Amaro. Ele só soube depois, né, tomou conhecimento, de alguma forma ou de outra, depois que já estava casado com a Zumira. Se alguém, todavia, me houvesse comunicado lealmente quanto se desenrolava em torno de minha preferência, teria renunciado em teu favor. Desejaria realmente servir-te. Entretanto, agora, quer dizer, agora está feito, já está casado um bom tempo com a outra, né? Aí vai dizer o Mário Silva, hipócrita, tornou Mário, enfurecido. Não creio em tua palavra de lobo disfarçado. Roubaste-me a única felicidade que eu esperava do mundo, a única felicidade que era minha. Quer dizer, antes lá para a mãe dele, e ele mesmo pensando, nem quero mais. E mesmo que viesse para mim, eu mandaria longe, aquelas coisas, orgulho e aquela coisa fera ferida que está, na realidade, rejeitando, mas querendo de novo para si, né? Amaro fixou triste sorriso e obterou. E acreditas que eu seja feliz? Olha só o Amaro. Admites no casamento apenas a exaltação dos sentimentos inferiores? Crês que o homem consorciado deva encontrar na mulher simplesmente uma escrava? Anuo em Zulmira a companheira e a irmã que me cabe proteger. Nem ela, nem eu encontramos na experiência conjugal a aventura das afeições cor-de-rosa, em que o desejo contentado é como a flor que morre num dia. Ou seja, ele diz para o amar, e o casamento dele com a Zulmira também não é esse mar de rosas, né? Ele, inclusive, desde a morte do filho Júlio, pela negligência da Zulmira, ele tem muitos atritos, conflitos com a Zulmira. E provavelmente até a relação ficou muito abalada a partir de então. Já não era aquela perfeição e passou a ser aquela coisa, o casamento que vai levando. E aí, diante dessa adversidade, o que ele disse? Olha, até se eu soubesse, eu nem teria casado, teria desistido. E não fica pensando também que é essa perfeição, meu casamento com ela. E junto a isso, a cobrança que ele faz contra a Zumbira por ter sido a causa da morte do filho dele, Júlio, aquela obsessora que é a primeira mulher do Amaro, que é a Odila, que frequentemente, quando dorme a Zulmira, ela cobra a Zulmira também em relação ao filho e também como sendo uma intrusa no casamento que era dela com o Amaro. Veja só a coisa intrincada. Coisa, e aí a gente vê assim, situação humana, muito acontece isso, muitas situações como essa, né? Aquela coisa, as relações de fachada, as relações que às vezes não significa que tem que ter ruptura, mas de saber que não é com perfeição que a gente, né, as situações que a gente, adversas que a gente vive na vida e vai dizer assim, então a relação é perfeita. Não, é uma relação de respeito, de convívio, né, de perceber as adversidades do próprio casamento, do relacionamento de um com o outro, e assim sucessivamente, de perceber o fenômeno da convivência humana. É isso que temos padecido muito, Mário. Veja só, o Amaro diz, temos padecido muito. Não ignoras que me casei em segundas núpcias.
Zulmira, por isso mesmo, não terá recolhido em mim a perfeita alegria que lhe seria lícito esperar. Nossa aproximação começou por uma série de desajustes que culminaram com a morte do meu caçula, num terrível desastre. Ou seja, logo que ele casou com a Zulmira, houve o afogamento do Júlio. E a Zulmira tinha ciúmes do Júlio pela relação com o pai, o Amaro. Ou seja, o inconsciente dela deixou que o guri se afogasse. Então, já tinha logo no início, e logo então o Amaro, em vez de estar vivendo aquela felicidade do novo casamento, falou, poxa, vem essa ferida, essa chaga terrível que é a perda de um filho. Minha esposa adoeceu gravemente, a Odílada, e eu mesmo até agora continuo agoniado e desfalecente. Saberias, porventura, o que seja a desdita de um pai que chora sem lágrimas, mortalmente ferido? Se dívidas possuo para com a divina providência, podes acreditar que não tenho amargado pouco, a fim de ressarci-las. Ou seja, ele está dizendo que a dor dele da perda do filho tem sido para ele terrível. E não é, e nesse turbilhão todo está uma relação com a Zumira que já não é perfeita, que não é isso, e desgastada, e desgastante no dia a dia. A morte para mim não passaria, já fica pensando, bah, se eu morrer também, nessas alturas, já vou me encontrar com meu filho, coisa. Então ele começa a dizer que a morte para ele não passa mais de uma benção libertadora, ou seja, uma autodestruição, um suicídio inconsciente que ele carrega. Como podes observar, não me vejo em condições de aceitar-te o desafio. Estou dilacerado, e mais que dilacerado, vencido. Com enternecedora inflexão de súplica, acentuou: se ainda consagras amor à criatura que desposei, ajuda-nos com a tua compreensão. Se te fiz algum mal inconscientemente, perdoa-me. Perdoa-me pelas angústias da minha existência de condenado a horríveis provas morais. Quer dizer, ele acaba até entrando, quase que se humilhando, pedindo perdão ao Mário Silva, e até coloca nessa situação toda, olha, se fosse para não ter zoeira e ficar contigo, até, sei lá, mas eu quero só o teu perdão agora, para com isso, eu tenho tantas coisas que eu estou sofrendo, não tem sido boa a minha vida, eu estou com ideias autodestrutivas, né, de abreviar até a própria encarnação, não quer dizer que vá cometer o suicídio, mas está de renúncia, que aconteça logo, que essa dor acabe sendo o meu desencarne, a minha morte, né? Mário Silva, com espanto nosso, retribuiu com escandalosa gargalhada. Ou seja, quando a gente está com o propósito obsessivo, né, com ânsia de vingança, de rancor, ódio, raiva incontido, reagimos dessas coisas. Então, quando alguém vem, nos fala alguma coisa e quer propor um perdão, né? Essa reação às vezes é estentórica, né? De gargalhada falsa, né? Ou de querer demonstrar uma força. Ah, agora tu quer ver com isso. Agora tu é um coitadinho. Agora tu vem com essa, né? É muito fácil, né? Quantas vezes às vezes pode acontecer com a gente ou quando a gente assiste essas situações nas nossas relações indiretas no dia a dia. Aí diz o Mário para ele: desculpar nunca, exclamou jactancioso. Pelo tom da conversa, concluo que a justiça começou a expressar-se devidamente, mas abreviá-la-ei com minhas próprias mãos. Meu desforço é certo, meu ódio é inexorável. Eu ia provar para ele mesmo mais força, mais ódio, mais raiva, mais vingança, menos perdão. E que com as próprias mãos, vou fazer o quê com as próprias mãos? Vai o quê? Vai, né? Matar? Amaro não mais respondeu. Vimos-lo curvar a cabeça em oração fervorosa. Suaves irradiações de esmeraldina luz escapavam-lhe da fronte. As palavras inarticuladas de que se servia para implorar o socorro alcançavam-no o espírito, qual se fossem ondas
caloríferas e harmoniosas de humildade e confiança. Ou seja, a força da oração, né? O que que fez? Muitas vezes, quando a gente está diante de uma contenda, assim, onde for, né? Está numa discussão verbal, de telefone, ou presencialmente, ou respirar, tentar mandar luz, primeiro, né, absorver luz, limpar o nosso campo mental, e onde a gente estiver, ele estava ali dormindo, estava desdobrado. Isso vale para também no sonho nosso. Ah, estou durante o sonho e não estou me lembrando, mas o espírito está consciente durante a noite. Mandar luz, desejar que aquele sentimento que a gente acha que até não é justo, não é nada, desejar que aquilo ali se dissipe. E essa força existe. Então está ali quem assiste o André Luiz contando isso, que suaves irradiações esmeraldinas de luz saíram da sua fronte, ou seja, ele começou a pensar de forma elevada, começou a orar, começou a pensar, mas o que que é isso? Que loucura! Me dê forças, meu Deus, meu isso, Jesus. A invocação que a gente for fazer ao alto, e isso se dá quase que instantaneamente. Silva, incapaz de sensibilizar-se ante a rendição comovente, prosseguia gritando: Por que silencias, covarde? Ou seja, a resposta que o Amaro deu: silêncio e oração. Por que silencias, covarde? Fala, fala. O silêncio, ele é uma arma, muitas vezes, quando a gente está numa contenda, numa briga. O silêncio é uma grande arma. Agora, o outro, o, o desafiador, ele quer que a gente reaja, ele quer que a gente diga algumas coisas, e até se for da forma física também, que reage, não é levar um burro, um tapa, alguma coisa, ele quer reação. Né? Tem que ter, porque senão desarma a outra parte. Dominaste, Zulmira, mas não me dobrarás o milímetro. Criminoso da tua laia não merecem compaixão. Né? Virou criminoso, cara. Nessa altura do diálogo, Clarencio convocou-nos paternal. Respondamos à prece de Amaro, ou seja, Amaro estava orando, com auxílio fraterno. Arrastados pela simpatia e pela emoção, acompanhamos a nossa orientação sem hesitar, ou seja, reforçaram aquelas emanações de luz com o Amaro e os dois, né? Na realidade, até esse capítulo ele termina aí, ele vai agora adiante, é uma pena até que hoje não vê um só, mas eu vou até adiantar aqui umas coisas que a gente vai se dar conta, que Esse capítulo dá para ver um cara que não tinha nada, de repente virou essa raiva toda, essa violência toda, quer dizer, mostrando que no íntimo a pessoa guarda ainda muita coisa, não, muita mágoa, muita coisa. isoladamente, o Sandro tem razão em achar assim, isoladamente esse capítulo, pô, uma coisa que estava adormecida aflorou de uma forma terrível. Mas, ao desencadear agora isso, que tive assim, o Esteves, que é o Mário Silva, teve aquela encarnação, enfermeiro, e foi morto. Mas traiu o amigo Leonardo, colega, né? Traiu. Antonina cometeu o seu erro, reencarna, hoje neta do Leonardo, ali a Antonina. Ela é um dos pilares. Mas, desse processo de reencarne dela, ela tem três, quatro filhos, perde um, que é o Marcos, né, que ela foi visitar lá no mundo espiritual, também criança, e perde um filho em dificuldades financeiras, morando ali praticamente uma maloca, sei lá, favela ou área bem pobre, de um cômodo só, todos ela e os três, moravam os três filhos no mesmo cômodo, e aparece essa situação de passar do Leonardo, que era o seu avô. Mas adormecido também desperta para saber quem é o Leonardo, que havia sido marido dela, que foi traído pelo Esteves com ela. Então, surge depois, mais adiante, esse episódio da Zulmira com a Amaro, com a Claudila, que a gente já estudou. A mãe desse Mário Silva, que é a mãe do Esteves, reencarnada, né, a gente viu no capítulo anterior, uma pessoa elevada,
de bons propósitos, teve vários filhos, 5, 6 filhos ali, e entre eles esse Mário Silva, né, com uma sensibilidade psíquica muito elevada e tal, provavelmente ali católica, né, religiosa, mulher de boa fé. O Amaro, a gente vai ver no próximo capítulo, ele na realidade, ele vem já nesta encarnação também da mesma forma que Antonina. Ele já vem com um processo de uma recuperação espiritual, né? De resignação com o seu passado, porque ele também traiu o Esteves lá no primeiro casamento, lá naquela época da Guerra do Paraguai. Antes do Esteves dar em cima da mulher, da Antonina, mulher do Leonardo, ele foi noivo de uma tal de Lina, a gente vai ver o capítulo anterior, no próximo. A Lina, que foi a mulher do Esteves, noiva. Casaram. E dois amigos se aproximaram da família. Os dois amigos, chamado um é o Armando, né, e o outro o Júlio. Dois amigos da família, aquela coisa de amigo, amigo da mesma idade. E frequentando a casa, num primeiro momento, claro que essa Lina, de certo, não era fácil. A Lina foi vista pelo Esteves abraçada ao Júlio, na casa deles, amiga, frequentando. Ficaram um tempo juntos e o Esteves abandonou a mulher, a Lina, e ficou odiando esse amigo Júlio. E lá adiante, um pouquinho adiante, a Lina traiu o Júlio e ficou com o Armando, que é o outro amigo da família que estava frequentando. Houve uma traição de dois, quer dizer, a Lina, depois vamos ver o que acontece com a Lina, né? Mas é mais para no próximo capítulo, nós vamos entender então que o Armando, que é o segundo que ficou com a Lina, o Armando é o Amaro de hoje. Que isso tem a ver? Que a gente vai ver a semana, não vai ser a próxima, acho que até feriado, não, é feriado sim, dia 21. Nós vamos ver só no final lá do mês, mas para não ficar assim, uma coisa sem nexo e ficar assim, esse capítulo isoladamente parece ser uma coisa, pô, uma ebulição que veio. Por que que esse Esteves, que hoje é o Mário Silva, tentou a Zulmira e perdeu a Zulmira para o Amaro? Porque o Esteves lá naquela encarnação, ele também tirou a mulher do Leonardo Pires. Ele traiu Antonina, quer dizer, esposou a Antonina num casamento e um colega dele. Agora ele não vê o crime, o Amaro não cometeu o crime para ficar consumida, mas ele tem uma perda. Essa perda principal de não conseguir casar, abandonado pela noiva. Foi abandonado pela noiva, e não foi o Amaro que tirou a noiva dele. Tá? Ele foi abandonado pela noiva. E não houve traição também, houve assim, não quero mais. Aí tiver assim, as perdas, isso aí repete muito, não só nos relacionamentos, às vezes até questão de gravidez, pessoas que não conseguem ter filhos, outros não têm isso, são inférteis, aí vai ver assim, questões de renúncia na maternidade do passado e outras interrupções. Como tem essas coisas, causa e efeito. E Mas é aí, uma rede intricada de coisas. Eu vou ter que anotar os nomes do passado e do presente para me achar, porque eu troca disso aí. O que é essas ações que parece que está tendo uma consequência só ali naquele momento, vem anos depois se repetindo e, e o homem, em vez de aprender a seguir um caminho mais fácil, complica tudo com esses ódios e vinganças, né? exatamente. Agora, vê assim, o outro caso que eu vou ter dar uma adiantada do Júlio, né? O Júlio, nesta encarnação do Amaro, era o filho, né? O caçula do Amaro que se afogou. A gente viu lá no atendimento em que o Amaro vai fazer a visita lá ao filho, e é dito que o Júlio
ele tinha cometido suicídio na encarnação anterior. Lembra que ele foi suicida e que por isso que se afogou e tal. O Júlio, nesta encarnação em que ele traiu o Esteves e que ficou com a mulher, essa Lina, e depois a Lina traiu o Júlio, e o Júlio passou a gostar da Lina, mas traiu e ele ficou muito deprimido, começou a beber, alcoólatra e tal, e tentou o suicídio. Tomou veneno, coisa na garganta ali, soda cáustica, parece que foi isso, dilacerou toda essa região, mas foi salvo. Lembra aquela história que o Júlio contava a vida encarnada? É essa aqui. Então ele foi salvo, mas ficou sem capacidade de falar, com problema sério de saúde, com a dor imensa de ser traído pela Nina que havia traído o marido Esteves, no primeiro casamento. E aí o Júlio, o que que acontece com o Júlio? Ele tenta o suicídio, não consegue morrer, passa um tempo depois, em menos de 2 anos depois, se atirou num rio e se afogou. E aí morreu, suicídio. Quem ficou com um sentimento de culpa, ou até associado a isso, foi o Amaro, que era o Armando. O Amaro hoje, com essas vinculações, era amigo do Júlio, né, que cometeu esse suicídio porque foi até, entre aspas, traído, ou ele deu em cima da Lina, que já era a segunda traição dela. A Lina, que não era fácil pelo texto até aqui, né? A Então, Salina não aparece mais aí no texto, graças a Deus, ou aparece também. lá adiante vai assim as situações intrincadas, sim, mas eu digo assim, é para a gente entender o Amaro, o Armando, sendo, né, hoje o Amaro, ele tem um vínculo com o Júlio, porque ele tirou a mulher era a Lina, não importa lá, foi antes do Estevam, mas era a Lina. Lina e Júlio casados. Ele esposou a Lina e o amigo Júlio não suportou a perda, tentou suicídio e, numa reincidência, cometeu suicídio. Volta como? No berço do Amaro com o filho. E aí volta E o como? Amaro não conseguiu resgatar o amor que ele tinha pelo Júlio, porque o menino morreu cedo. Essa é a dor maior dele, talvez. A dor, sim, mas por que que o Júlio se afogou? Tentou o suicídio uma vez e a segunda vez conseguiu, e aquela marca do suicídio, reincidente, acaba tendo uma ação provocada contra ele, uma negligência da Zulmira, mas o fato psiquicamente é atraído, né? Tem aquela coisa. O que não for para ocorrer com a gente, aí é destino. Não é para ocorrer e ocorre, é destino. Agora, o que a gente dá causa e a consequência, aí não é destino. É lei de causa e efeito. Então, causa e efeito nele se afoga e tudo, e aí ele vai ter a chance agora do que está perturbado. Vimos lá naquela visita que foi feita ao Júlio, lá naquele mundo espiritual, ele muito perturbado, tendo pesadelos, isso e aquilo. Desencarnou criança como Amaro, vai retornar também, provavelmente com esses, né, esses personagens aí mais adiante, reencarna, né, e isso vai levar um tempo. Nós estamos falando aí da época de 1950, 40, 50 e poucos, isso aí, década de 50, 40 para 50, tá? Vamos pegar todos esses fatos ali que começaram lá na Guerra do Paraguai, 1865, 1870. Então, veja assim, a repetição e vai. Provavelmente, nessa atualidade, esses personagens aí estão encarnados em alguma situação associando a outras também, né, velho? A gente fica assim, só aqueles casos. Não, e aí vão agregando outros, né? Alguns até que procuram saber se a reencarnação tem a ver com o meu ancestral. Às vezes a gente fica só assim, com a família do pai ou da mãe, e esquece que tem outro lado também. Esquece que quem a gente casa também tem a sua árvore genealógica lá, que vai também ter as suas oportunidades. Então, as pessoas ficam tentando às vezes, encaixar as reencarnações, porque isso, as ligações do familiar desse, e esquece o outro lado.
Cada um desses, vai casando, vai tendo, agregando outras oportunidades de evolução e de estímulo, porque sempre quando a gente se defronta com essas adversidades, vão ter outras encarnações do lado que vão ser estímulo para a gente, estímulo, necessidade de amar mais, de maior dedicação, e tudo vai ser um estímulo para enfrentar outras dores, outros obstáculos. E assim a gente chega lá do outro lado melhor, né? Melhor. Olha, parte das provas ou dos desafios que tu tivesse, saísse bem. Lembra lá que a gente estudou lá naquelas obras aquela do Terres, não, foi a outra, aquela que fala dos completistas, chega aqui do outro lado, não antes dos 70 não. Nós temos um período da nossa encarnação e temos alguns desafios, algumas situações que são necessárias para nós. E a gente vai chegar lá do outro lado desencarnado, o mundo espiritual espera muito, olha, chega mais próximo da idade que estava mais ou menos prevista para ti. Pode ter laboratório, ser mais adiante, e boa parte às vezes até antecipa, né? Fundamentalmente por uma série de. A gente viu ali o outro, esse Amaro, se pudesse. E às vezes nós também, né? Então, quando a gente não tiver mais estímulos da nossa encarnação aqui, há uma tendência a nós a querer abreviar a encarnação. São humanos, é claro que quem está na meia idade, tudo, fica sempre com vários sonhos para frente e tudo, mas quando a gente vai aproximando já da velhice e tal, as coisas vão ficando mais assim, olha, se é para isso, para aquilo, eu até prefiro, se for possível, que saia hoje. Eu só dei assim para. Vai ficar, tá gravado aí, desses personagens para a gente saber que não é uma situação estanque que fique que hoje parece ser um desafio, que horror. Então, de repente, esse Mário Silva que foi esteve, que horror, estava tudo muito bem, de repente virou um inferno. Não, vai ter uma oportunidade de ele, todas essas coisas que a gente comentou aqui, de ele se defrontar com isso, ele mesmo enxergar esse passado e ver quem estava intrincado em tal situação. E ele, à luz dessa compreensão, de melhor trabalhar o perdão, a compreensão e superar os obstáculos. Tá, então, acho que podemos encerrar e vamos deixar para o próximo encontro esse, pelo menos, desfecho dessa parte desses personagens. É muito interessante, que a gente sempre, por isso que desde o início dessa obra é importante gravar os nomes e repetir. Cada encontro a gente vai repetindo os nomes para ter associar depois. Essa obra é muito interessante. Aliás, essa e a outra que nós lemos anteriormente são muito. A outra foi muito boa. E essa aqui também, quanto aprendizado está vindo aqui, né? São Sobre a pequenos nossa vida e como é espiritual. pequenos textos que nos levam assim uma reflexão. Claro, se a gente lê rápido e tudo, sem pensar e sem juntar as coisas, porque cada uma É. dessas situações a gente acaba até pensando na vida quando a gente vê do lado, né? Nas nossas relações, nosso dia a dia. A gente vê isso todo dia por aí, em jornal e em notícia, acontecem essas coisas aí, esses ódios, essas. É. É impressionante. Então, vamos levar nosso pensamento em gratidão ao alto, agradecer a Jesus, nosso amigo incomparável, que através dos seus mensageiros sempre nos inspiram, nos levam a reflexões, a meditações, a melhor compreensão da vida como ela é. Que essas obras elaboradas pelo Altíssimo e que chegaram até nós através da psicografia, tanto do André Luiz como do Chico Xavier e de tantos outros ao qual nós abordamos assuntos inerentes ao Evangelho de Jesus, sempre a nossa gratidão. Obrigado a Deus, obrigado a Jesus, obrigado à espiritualidade superior por todas essas oportunidades. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, e livrai de todo o mal, Senhor, e que assim